Fala pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Lucas Moraes, eu faço medicina aqui na UFCG em Campina Grande, na Paraíba, atualmente no 6º período. E nesse canal eu trago vídeos de orientações, de dicas e de estratégias de estudo para Enem e para vestibulares. E também compartilho um pouco do meu processo de formação no curso de medicina aqui na UFCG. Hoje, mais um vídeo aqui para o canal sobre Enem e vestibulares. Vou trazer um tema muito importante, dando sequência aí a uma série de vídeos novos que eu estou fazendo, justamente para ajudar você que é vestibulando de medicina ou de qualquer outro curso, e até mesmo você que também não faz Enem e tem o objetivo de entrar na universidade pública por outros vestibulares tradicionais, e você tem o interesse de conhecer estratégias, técnicas de aprovados que conseguiram os seus objetivos. E hoje a gente vai discutir um tema essencial, que é a revisão. Então todo mundo sabe, enfim, das várias etapas do vestibular em si, do Enem, que você basicamente estuda teoria, você faz exercício, você faz prática, você faz simulado, prova antiga, corrige, enfim. E todo mundo sabe que no meio disso tudo nós temos um tópico essencial, que é a revisão. Então eu mesmo, por exemplo, agora, já em outro contexto, dentro da universidade, você percebe como a revisão é essencial para manter certos conteúdos, para manter certos raciocínios rápidos na cabeça. E você percebe que ao longo do tempo, aquele conteúdo que no início, quando você estudou, no momento do estudo, no momento mais agudo, que você teve contato com aquela matéria, você tem um certo domínio, você tem um certo leque de detalhes que você pegou do assunto, e aí passa uma semana, você ainda sabe, passa 2, você já vai piorando, passa 3, 4, passa 2 meses, e aí como é que você faz para lembrar de tudo que você estudou? Então isso faz parte do estudo natural de qualquer coisa. Então você que está estudando para o Enem, futuramente quando entrar na universidade vai sentir isso. Você entra, por exemplo, num curso de medicina 6 anos, você estuda alguma coisa no primeiro ano, outra no segundo, outra no terceiro, será que você vai lembrar do que você estudou no início? Enfim, e aí você se encontra nessa situação precisando ver conteúdos, ver novos conteúdos toda semana, você precisa dominar os conteúdos que está vendo e manter o domínio dos conteúdos que você já viu. Esse é o grande dilema do Enem e do vestibular ao longo do ano. Você tem diversas disciplinas distribuídas aí nas 5 áreas, redação, linguagens, humanas, natureza e matemática. Cada uma dessas áreas tem muito assunto que você tem que cumprir um cronograma ao longo de todo o ano. E além disso, você tem que cumprir e lembrar de tudo, certo? Assim, se você quiser passar num curso concorrido, você sabe que tem que acertar muita questão, tem que ter um desempenho competitivo, tem que ter uma porcentagem de acertos alta. E isso você não faz só sabendo os principais conteúdos. Você não sabe só sabendo o superficial dos principais conteúdos. Tem muita coisa que você tem que saber mesmo, tem que ter os detalhes, tem que ter o domínio. Então, tudo isso é um processo, tudo isso faz parte. Claro que você que está se preparando há 1, 2, 3 anos, você já vem construindo uma base que te permite lembrar melhor dos conteúdos, mas assim, de toda forma, revisão tem que existir na preparação. E esse sempre foi um tópico complicado, pelo menos na minha organização pessoal, no ano da minha aprovação, tendo em vista que eu via muitos conteúdos novos e não sabia muito bem o que fazer para revisar. E aqui eu vou discutir com vocês algumas estratégias interessantes para que você possa aplicar, e outra, estratégias que eu apliquei durante a minha preparação e que aplico hoje dentro do curso de medicina, que funcionam bastante para tentar manter aí tanto um estudo ativo como também técnicas de manter os conteúdos na cabeça, pelo menos o essencial, certo? Então vou discutir aqui com vocês, vamos lá para o primeiro tópico, que é autoexplicação. Sempre foi um método de estudo muito interessante, que eu apliquei já em vários períodos e também aplicava, de certa forma, no ensino médio, que é basicamente você pegar algum material teórico prévio que você preparou, como, por exemplo, um mapa mental ou um resumo, certo? Ou pode até ser algum material teórico pronto, mas que seja resumido. Não faz sentido, por exemplo, você realizar uma autoexplicação com um material extremamente extenso. Mas a autoexplicação basicamente é uma forma de você se colocar no lugar do professor. Então você pode fazer tanto de forma mental, certo? Criando esquemas na cabeça, como também você pode revisar falando sozinho, basicamente, que seria tentar explicar os assuntos e os tópicos para você mesmo, como se você estivesse ensinando para alguém, certo? Então isso você pode fazer, por exemplo, você assistiu a alguma aula da parte de biologia, como por exemplo, ecologia, vamos lá falar de relações ecológicas. E você tem os tipos de relações, cada uma das relações, um exemplo de cada uma, o que significa cada uma.
Aí você assistiu a aula, você viu um material didático do ensino médio, você terminou e viu o assunto. E aí? Aí daqui a 1, 2, 3 semanas, você pega esse material que você preparou e você vai ver esses tópicos e não apenas ler. O problema, em grande parte das vezes, é exatamente esse. Você pega um resumo que você fez, lê inteiro e pronto, vai. Acabou a revisão, foi isso, você leu e entendeu tudo de novo. A questão é a seguinte, você deve pegar esse material e tentar explicar para si mesmo, trazendo coisas por fora do que está anotado ali. Então, são formas de você tentar trabalhar o conteúdo na cabeça de forma a entender os conceitos, de forma a explicar para que a outra pessoa entenda, certo? E assim você criar justamente essa base. Então, a partir do momento que você gera essa autoexplicação sozinho, você fica trabalhando o conteúdo, tentando facilitar o conteúdo e acaba que você consegue pegar um certo domínio mais fácil do conteúdo, certo? Então, esse é o primeiro, assim, uma primeira estratégia, uma primeira técnica que eu gostava bastante de utilizar. E se você aplica com recorrência, claro, tendo cuidado no tanto de tempo que você dedica à realização dele, porque não pode ser, claro, uma coisa extremamente extensa que comprometa o estudo dos outros conteúdos que você precisa ver por semana. É uma técnica muito interessante e que funciona de fato. Então, autoexplicação, tentar trazer a mais do que está no material, no resumo que você fez, tentar recapitular as informações de forma ativa, certo? E aí vem outra técnica muito semelhante, que é a utilização de flashcards. Eu prometi aqui em alguns dos comentários, ainda vou fazer um vídeo onde eu vou falar sobre flashcard em si, onde basicamente você pode utilizar, por exemplo, o aplicativo do Anki, ou você pode fazer mesmo à mão com aqueles cartões em papel. Mas assim, o interessante é utilizar o aplicativo justamente porque ele tem a capacidade de entender os seus erros e acertos e realizar revisões programadas. Então você responde os flashcards, acerta ou erra, e a partir disso o próprio aplicativo ele organiza o que deve vir primeiro, o que vem depois, e organiza o que você precisa ficar revisando ao longo dos dias. E é um processo contínuo até o fim do ano. Inclusive, tem muita gente que comercializa os flashcards que fizeram no ano da sua aprovação. Na época de 2021, eu nem conhecia direito essa técnica dos flashcards. Confesso que eu não utilizei, mas agora no curso de medicina eu conheci e passei a utilizar de forma geral para alguns casos. Então, assim, dando um exemplo prático, você pode assistir uma aula, por exemplo, fazendo os flashcards, produzindo, a etapa de produção. Por exemplo, se você estudar a parte de termologia da física e você tem lá, por exemplo, calor, qual é o conceito de calor? Você tem qual é o conceito de temperatura? E você tem, por exemplo, quais são os tipos de propagação de calor? O que é que significa condução, convecção e radiação? Certo? O que é o zero absoluto? Existe frio, existe calor? Se você pega vários desses conceitos e transforma em perguntas e respostas, você pode responder depois essas perguntas e respostas e ficar revisando. Então você vai ficar basicamente o quê? Criando raciocínios e criando conceitos que você vai ficar fixando ao longo das revisões programadas. Então, posso deixar aqui na descrição, nos comentários depois, um vídeo sobre o Anki, mas entenda, o flashcard basicamente é isso, pergunta e resposta, estudo ativo, onde você se pergunta e responde, confere a resposta, erra e reprograma essa revisão posterior. Então, para muitos assuntos como biologia, química e física, você pode utilizar imagens, você pode tampar imagens, você pode perguntar conceitos, você pode esconder partes de frases. Então, revisar de várias formas você consegue utilizar o flashcard. Então, é uma técnica muito interessante. Seguindo agora, ciclos de revisão. Já comentei em vários vídeos sobre isso. Basicamente, eu apliquei isso aqui em matemática e funcionou muito bem. E, de forma geral, o que significa ciclo de revisão? E já entrando no outro tópico, que são as listas de revisão global. Minha principal forma de revisão durante o ano da minha aprovação foi exercício, fazer questão, direto. Então eu via os conteúdos novos, mas eu fazia simulado, eu fazia lista de exercício, eu fazia um monte de questão, e aí acabava aparecendo as questões anteriores, as questões de outros conteúdos, e aí eu resolvia, errava, corrigia, e aí ficava recapitulando os conteúdos que eu já tinha visto. Então basicamente era isso. E o que é o ciclo de revisão? Você, por exemplo, que está estudando física agora, você viu, por exemplo, cinemática, dinâmica, aí você vai começar a ver ondulatória. Aí daqui a 1 mês, 2 meses, você viu cinemática há um tempo, você viu dinâmica há um tempo. Aí você basicamente vai pegar uma lista de exercício com poucas questões, de 10 a 15 questões de cinemática e vai resolver. Na outra semana, você vai resolver de 10 a 15 de dinâmica. Na outra semana, de ondulatória. Na outra semana, de termologia. Na outra semana, de calorimetria. Na outra semana, de eletrodinâmica e assim por diante. Então, ciclos de revisão são listas de exercícios específicas,
onde você pode aplicar isso aqui para todas as disciplinas, e toda semana você vê um conteúdo novo que está no seu cronograma e recapitula uma lista de exercício aí de um conteúdo anterior. Então deu para entender. E aí o que seria a lista de revisão global? É quando você inclui mais do que um conteúdo. Então, por exemplo, você viu cinemática, dinâmica, ondulatória e termologia. Você precisa revisar esses conteúdos de física. Você faz uma lista grande de física com 30 questões de todos esses assuntos. São 4 grandes áreas de muitos conteúdos por dentro delas. E aí você faz uma lista de exercício geral, global, por isso o nome, com todos esses conteúdos. Aí você não vai revisar somente um, você vai tentar ver vários tópicos de vários nas questões. Lembrando sempre, lista de exercício, questão é seguido de correção, verificar se acertou e verificar o que errou. E a partir disso corrigir, e aí a gente vai para um dos últimos tópicos aqui, que é, se necessário, retomar a teoria. Então isso tem que ser claro para você. Existem aulas resumo, que são aulas curtas dos conteúdos com os principais conceitos, para você revisar a teoria de forma rápida. Perceba que a retomar a teoria não é uma parte prática da revisão. É basicamente você dar uma olhada de novo na teoria. Então você pode utilizar como eu expliquei. Autoexplicação, você pode ver um aulão que pega vários conteúdos de física juntos, você pode pegar uma aula resumo em específico de um conteúdo, você pode pegar, por exemplo, alguma ficha ou algum material didático rápido que você consiga dar uma lida e revisar os conceitos e assim por diante. Então, retomar a teoria é voltar de fato em algum material teórico para dar uma olhada novamente nos conceitos. Então, como eu falei, flashcard, autoexplicação, existem métodos ativos para você retomar a teoria e existem métodos mais passivos que seriam basicamente você assistir uma aula, você ler um resumo, você ler um material, você ler uma apostila, enfim. Então, retomar a teoria é essencial justamente quando você está errando demais. Se você viu cinemática há 3 meses atrás e você não está conseguindo sair do canto, toda questão que aparece você esquece, toda questão que aparece você erra, você precisa estudar o conteúdo de novo. Então tenha em mente isso, e é normal. Você não consegue saber de tudo para sempre. Então você pode saber no momento, mas as coisas passam, você esquece, as coisas voltam e assim por diante. É assim no curso de medicina também. Então você vê muita coisa, esquece, revisa, estuda de novo, vê de novo, esquece de novo, melhora de novo, aprimora de novo e assim por diante. Por fim, simulado e prova antiga. Esse era o meu principal ponto da revisão. Toda semana eu fazia um simulado. Quando eu fazia um simulado do segundo dia, lá em matemática e natureza tinha o quê? Todos os conteúdos. Então, todos os conteúdos que poderiam cair no Enem. Aí eu pegava uma questão de eletrostática, uma de eletrodinâmica, uma de eletromagnetismo e assim por diante. Quando eu juntava tudo, eu tinha visto e feito várias questões de diferentes assuntos. Errado algumas, acertado outras, eu ia corrigir, mas de toda forma eu sempre estava estimulando o meu cérebro a ficar revendo e exercitando questões de vários conteúdos ao mesmo tempo, porque essa é a realidade do vestibular e do Enem. Então, de forma geral, são esses os tópicos essenciais que, para mim, fazem parte da revisão. Entenda que você tem que programar isso aonde? Tanto programar em relação a longo prazo, ou seja, os conteúdos eu vou revisar quando? Então, esse aqui eu vi agora, esse eu vi há 2 meses, esse aqui eu vi há 3 meses. Como é que eu vou seguir essa programação de revisão? Isso é um ponto essencial. E segundo, qual é o horário na semana que eu vou fazer a revisão? Então, toda semana tem que ter horário de correção de simulado. Toda semana tem que ter um horário específico para a revisão. Então, você tem que organizar isso no estudo. E dentro desse planejamento, você organiza também quais técnicas você vai utilizar. Tem muita gente que todo dia, no início do seu estudo, começa a estudar de 7 horas da manhã. Todo dia, de 7 às 8, ele dedica 1 hora para responder flashcard. Então, isso pode ser a sua revisão semanal. Todo dia, de segunda a sexta, 1 hora de flashcard respondido. E toda semana você faz um ciclo de revisão de física, química, matemática e biologia, de toda a parte do segundo dia. Tem muita gente que organiza dessa forma e você pode aplicar isso no seu dia a dia. Então, são essas as técnicas que eu, se fosse utilizar hoje, para estudar para o Enem, para passar em medicina, eu utilizaria. E, na minha opinião, funciona bastante. Principalmente, ciclo de revisão, lista de revisão global e simulado e prova antiga. Esses 3 têm que fazer parte. Os outros você pode organizar de acordo com a sua adaptação e também o seu interesse e a sua afinidade com esses métodos. E, de forma geral, é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixa o like e qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Valeu, pessoal!